Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu colocar um filtro aqui. Boa noite. Hoje é dia 13 de novembro e hoje a live vai ser muito especial porque vai ser uma primeira live com um dos meus mentorandos. E essa live representa todo o meu trabalho também, desde que eu comecei aqui no Instagram. Representa o trabalho inicial com a mentoria. Então hoje a gente vai chamar a Milena para ela contar um pouco da trajetória dela. Ela foi aprovada em 3 concursos. Ela foi aprovada na secretaria, bem colocada. Ela foi nomeada para o SEDUC Goiás, e para quem não sabe, o SEDUC Goiás foi um pouco antes da secretaria. E agora saiu o resultado do MEC e ela também foi aprovada no MEC. Então, quando a pessoa ela dá virada de chave, tanto no processo de estudo ou como no olhar da vida, acontecem coisas assim milagrosas, tá bom? Então, eu vou chamar ela aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Milena, tem como você me chamar? Que por aqui eu não tô conseguindo. E essa live vai ser para inspirar vocês, principalmente porque muitos de vocês vão fazer prova agora do FNDE, muitos de vocês vão fazer prova da secretaria. Então é uma live para dar força para vocês também. Uma força de motivação, uma força que você também é capaz, que você pode ir além do que você imagina, né? Porque às vezes você acha que o que existe para você só pode ser um lugar. Mas a vida são várias. A vida pode dar presentes muito além do que você imagina, né? Deixa eu ver se a Milena. Aqui. Ai, cadê a Milena? Acho que eu já aceitei. Ai, oi, Milena! Oi! Boa noite, tudo bem? Tudo? Com você? Tá morta de feliz, como não estaria bem, né? Verdade. Só tô com vergonha, né? Sem graça ainda, tô sem jeito. Ai, viu? Gente, então essa é a Milena e eu vou pedir para a Milena se apresentar para vocês. Aí você conta um pouquinho, Milena, o que você faz, qual a sua idade, tá bom? Tá bom. Eu sou a Milena, eu tenho 25 anos. Hoje eu sou coordenadora aqui no SEDUC. Eu, eu comecei minha trajetória assim, muito pequena. Eu sempre me imaginei sendo professora. Então, assim, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Eu comecei a ensinar minha irmã. Então, eu sempre pensei assim, é isso que eu quero, então é isso que eu vou correr atrás. Então, inicialmente eu comecei a faculdade com 17 anos e com 20 eu já estava formada. Então, foi mais ou menos assim, foi uma loucura. Minha vida sempre foi uma loucura em relação a isso, sabe? Então, hoje eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. Eu moro em Lusiânia. Um pouquinho distante. Eu moro em Lusiânia, um pouquinho distante de Brasília, mas assim, eu sempre eu trabalhei em Brasília, né? E fiz faculdade lá também. Então, só moro aqui mesmo e fazer essa jornada aí de volta do trabalho. Agora eu trabalho a 4 minutinhos de casa. Do lado da minha casa, praticamente, eu trabalho. Caramba, Milena. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre estudou em escola pública, Sempre. particular? Sempre estudei em escola pública aqui no Goiás mesmo. Aí Uhum. eu estudava no Valparaíso, que é aqui perto, e trabalhava no shopping. Aí eu saía da escola e já ia para o trabalho também. Aí antes de virar professora, eu já fui vendedora.
nova. Gente, olha só. Ela trabalhava no comércio, estudou em escola pública. Então, a história da Milena já começa por aí. Isso. Não importa como tenha sido o seu início, né? Você estudou em escola pública, você trabalhou em empresa privada e agora você passou no MEC. Gente, olha, eu não sei qual é a sensação que a Milena tá, Eu mas nem sei, quando... eu acho que eu nem entendi. Eu acho que eu tô assim. Ó, a Lohane tá falando, minha irmã é top. Essa é Ela minha é irmã. top mesmo. Ela é top mesmo. E E ela é mais velha ou mais ela nova? tem 20 anos, ela é mais nova, 5 anos. É Ah, ela que eu ensinava quando era pequena. ah, ela é muita inspiração. É. E deixa eu te falar, Milena, você sempre soube que queria ser aprovada em concursos ou o caminho apareceu na sua vida? Não, eu sempre soube. Eu comecei na faculdade e, assim, quando eu comecei a faculdade, eu comecei logo a trabalhar. Eu trabalhava na Riachuelo. Quando eu entrei na faculdade, eu já Uhum. trabalhava. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falava assim, eu tenho que começar a trabalhar, né? Porque a gente tem que trabalhar de qualquer forma ali para conseguir se manter, né? Eu era bolsista na faculdade também pelo ProUni, ó, vale lembrar que já começou daí também. E, Uhum. e eu falava assim, que eu não queria continuar na escola privada, porque eu sofri demais. Eu sempre fui, eu sempre fiz as coisas na minha vida muito novas, né? Então eu entrei na escola com 17 anos, né? Então, Uhum. assim, eu sempre levava muita porrada nas escolas em relação a isso. As pessoas diziam assim que eu não tinha perfil de professora, ou que eu não iria conseguir, que eu não tinha maturidade o suficiente para estar numa escola. Então, ali, nessa época, eu já comecei a querer sair do ramo privado, né? Eu sempre Uhum. dizia para mim que não dava para ficar ali, porque Uhum. não, a gente não consegue ser a gente, né? A gente é o que a gente é obrigado a fazer, todo mundo manda na gente. Escola particular é assim, né? Uhum. Então, Tá. aí eu sempre pensei assim, durante a faculdade eu não consegui estudar, porque eu trabalhava o dia inteiro e eu estudava à noite. Uhum. Mas assim, eu sempre tive na minha cabeça, porque eu tive muitos professores excelentes. E eles sempre Uhum. me diziam, sempre falavam do concurso para mim. Então, eu sempre me imaginei servidora pública. Eu sempre falava aqui em casa que eu ia ser. E aí, eu sempre me disse que eu iria ser funcionária pública. Minha mãe falava, minha filha vai ser funcionária pública, né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Mas durante a Uhum. faculdade, eu não consegui me dedicar aos estudos, né? Mas ali depois que eu acabei, eu já comecei ali. Mas foi assim, eu Uhum. sempre me imaginei nesse ramo, porque a minha mãe sempre me educou para isso. Minha mãe, ela não tem muito estudo, mas ela sempre me impulsionou, né? Ela sempre me dizia, minha filha, você vai estudar para você não ficar igual sua mãe, né? Porque às vezes os pais sempre falam isso pra gente, né? Mas é Uhum. nesse momento assim, que ela falava isso, eu já me imaginava, né, alcançando, né, Uhum. buscando esse caminho para minha vida. Uhum. Só um pouquinho, Milena. Eu só quero dar uma percepção para o pessoal. A sua força da aprovação começa daí, porque muita gente acha que eu tenho que ficar em casa o dia todo para ser aprovado. Ah, não. E você, sabe por que que você teve tanta força? Porque você sabe o valor de um trabalho. Porque você trabalhava para servir as pessoas. Então, a força da aprovação começa daí, porque a pessoa fala bem assim, ai, é que eu não tenho que trabalhar porque eu tenho Ah, que ficar em verdade. casa. Só que, tanto você como eu, a gente não tinha essa opção Não, de ficar em casa. nunca tive. Meu sonho, eu Nunca sempre teve falei pra essa minha mãe. opção. Nunca tive, desde menina. Se eu pudesse ficar em casa. Exatamente. Então você não tinha essa opção igual muita gente tem. E é por isso que pessoas como você têm tanta força para dar uma virada de chave na vida. Porque você sempre deu muito valor, você sempre valorizou muito o esforço que a sua mãe fez para você estar no lugar onde você está. Então você pegou o que ela te deu, falar, não, eu vou fazer algo de bom com isso. Verdade. Então, isso que é honrar, e é por isso que você tem muito sucesso.
Porque a mãe é o É, sucesso. Então, eu esse lembro olhar que da eu sua falo isso. mãe, 50%. exatamente. Então, esse sucesso e essa força que você tem vem da sua própria história. E é por isso que você tem tanta força, por isso que você é puro sucesso. Por causa dessa força, assim, de ser, cara, ela estudou, ela mora em Lusiânia, ela trabalhou no Riachuelo. Então, outra percepção para você, que tá vindo várias coisinhas aqui. Deus te deu algo muito maior porque você aceitou o que a vida tinha para te dar naquele momento. Você não foi ingrato. Pega essa. Você falou assim, vida, é É isso? isso. Tá bom, eu vou. Então, uma pessoa que é grata àquilo que Deus preparou, a vida dá muitos presentes. É, Então, presentes inimagináveis, né? Assim que a gente não consegue nem. Nossa, eu não sou nem. A gente pensa assim, né? Será que eu mereço tudo isso, né? Tanta coisa boa que tem acontecido. merece, você merece. Mas me diz uma coisa, agora vamos voltar para a história, né? Então, os seus professores falavam, olha, você tem que ser concurseiro e tal. E E aí você se formou com quantos anos? 21? 20. Eu comecei a 20. dar aula com 20 anos. Uhum. 20. Começou com 20. E aí você começou a trabalhar em escola privada? Não, quando eu saí da faculdade, olha que eu nunca, eu não, eu sempre, durante a faculdade, eu sempre trabalhei o dia inteiro e estudava à noite. Uhum. Eu estudava lá na faculdade, né? Porque eu chegava em casa meia-noite e saía às 5 da manhã, né? Então, assim, eu estudava lá no tempo que eu esperava a van para voltar para casa. E esse estudo que eu fui fazer a minha primeira prova de temporário em 2018. E eu falei, e essa prova de temporário que eu fiz em 2018, eu fui assim, com o conhecimento que eu tinha da faculdade. Uhum. E de toda a trajetória, né? Também do ensino médio e afins, né? E eu até falei para minha mãe no dia, que foi um dia anterior, foi o aniversário da minha irmã. E eu falei, eu não vou fazer essa prova, porque eu tô cansada. Eu fiquei aqui, foi o aniversário dela, e eu fiquei ajudando na festa. Eu falei, eu não quero fazer essa prova, eu não vou passar. Mas ainda assim eu Uhum. fui com a cara desse tamanho, no sol quente, no domingo, com o ônibus lotado, ó, porque o ônibus daqui sai lotado. Uhum. E eu fui fazer a prova. E nessa primeira prova, eu fiquei muito surpresa, né? Porque sempre as pessoas diziam assim, e eu fiquei tão assim, eu não tinha nem muita noção de qual regional escolher. E eu Uhum. fiquei. Aí foi tudo assim. Aí, mas eu falei, eu vou escolher o plano piloto, porque os colegas tinham dito assim, olha, vamos escolher o plano piloto, porque tem mais vagas, né? Aí eu falei, tá bom, vou. Aí, ó, fazer a prova. Muito surpresa, né? Porque ainda assim, com, com o pouco estudo que eu tive ali na realidade, eu fui com o da faculdade, né? Que a gente sabe que, por mais que a faculdade seja excelente, a gente não vai com uma visão de concurso, né? A gente vai com uma visão de Uhum. conteudista focada ali. Mas ainda assim, eu fiquei muito bem colocada no primeira prova que eu fiz. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu lembro que a gente saiu aqui em casa e a gente foi comemorar, porque eu lembro que eu falava bem assim. Aí foi minha mãe, minha irmã e eu. Uhum. E a gente saiu e foi comemorar. Então foi muito legal, assim. Em Uhum. 2018, né, que saiu o resultado. Eu já comecei em 2019. Já Lá, ficou rico em 2019, vamos tá, falar a já fiquei verdade? rica em 2019. Todo mundo falou, meu Deus, ficou rica. Fiquei rica lá, já comecei a riqueza lá em 2019. Aí já começou, né? Aí riquíssima, amiga rica. Aí tá. Então você não fez a prova de efetivo de 2017, né? Eu fiz também a prova, até tinha esquecido. Eu fiz também como treineira. Eu entrei na faculdade em 2016, eu entrei na faculdade. Em 2017 eu Uhum. fiz a prova, porque eu sempre fui muito curiosa, né? Uhum. Então eu falava, eu tenho que fazer prova porque eu tenho que conhecer como é o perfil, né? E aí Uhum. foi o Sebrasp. Eu lembro que eu fiquei em 8.000 no monitor. 8.000. E eu não cheguei nem a passar de professora, não, só de monitor mesmo, mas eu fiz os dos dois. Uhum. Foi a Mas ali minha prova. eu fui logo no início da faculdade, eu fui ali sem Uhum. pressão, né? Sem Uhum. aquela coisa de que eu estava no início da faculdade, né? Então eu não tinha muito essa. Eu sabia Expectativa, que né?
apesar de ter ido fazer a prova, haveria a possibilidade de reprovação, né? Que ela era maior, porque eu não tinha me dedicado, né? Eu não tinha estudado. E era Sebrasp, né? Eu lembro da prova. Então, eu fiz, assim... Eu fiz pra treinar, o Enem, né? Mas aí, depois dela. Aí, quando eu vi, aí eu já comecei a me imaginar ali. Eu falei, nossa, se eu não tivesse errado isso, eu poderia ter passado nessa prova em 2017. Aí eu comecei a já me imaginar ali, naquele período. Mas eu Exato. E fiz essa prova assim, depois. começa com o coração de visualizar, porque, por exemplo, você fez a prova. Não, você fez o do contrato, e aí você foi com o que você tinha, você falou, gente, mas eu sou inteligente, caramba. Eu já pensei assim, falei, menina do céu, aí eu falei, não, eu fiquei, meu Deus, eu não errei uma questão de português, eu não esqueço. E eu falei, gente, aí eu fiquei muito inteligente, vou fazer todos agora. Aí começou aí. E aí você ficou 2018, 2019, veio a pandemia, o contrato renovou. Aí eu fiz E aí a prova. prova 2021 você fez, né? Fiz. Trabalhei na escola, tanto que eu saí agora para assumir o concurso, mas eu trabalhei até junho. Mas eu fiz o temporário. Eu fiz 2 provas de temporário, no caso, né? Fiz a de 2018 e essa de 2021, com muito aperto no coração. Achando, né, N coisas, né? Depois de pós-pandemia. Mas eu E fiz você estudou para essa prova de contrato 2021? Sim, desde 2019 eu comecei a estudar para concurso. Em 2019, quando eu comecei a trabalhar mesmo, assim, eu lembro que eu comecei em fevereiro, né, que a gente assumiu o temporário. Eu comecei a estudar em julho. Meu primeiro resumo é de julho de 2019. Assim, eu comecei Não, e assim, Milena, só para falar para o pessoal que a sua aprovação agora, ela foi construída desde lá de trás. Desde lá da sua desde faculdade. 2016, 17. Ó, a Gabi tá perguntando quais concursos você passou. A Milena foi aprovada na secretaria, Seduc Goiás foi nomeada e agora no MEC. Ai, gente, que orgulho. O NDF. Você passou nele também? Ué, tu nem me falou, mulher. Eu acho que eu falei não? Pois então, eu não lembrei, mas eu passei também. Eu sou a segunda colocada. Gente, gente do céu. Ó, é desse jeito, eu falei pra ela. Agora ela vai ter que escolher o que é que ela quer. O que for melhor pra gente. Ai, mas é lindo demais. Tá, vamos voltar pra sua história. Aí tá, você passou no contrato temporário e aí tava com aquele sai, não sai efetivo. Eu vi que você entrou na mentoria porque eu fui olhar as mensagens, né? É como se eu fosse ler uma história. Ah, é tão lindo. Você entrou em fevereiro na mentoria. Como é que você entrou na mentoria? Por que você decidiu entrar também? Quando eu entrei, eu estava num momento muito difícil, assim, de muita dúvida, né? Porque eu sempre estudei, eu vi naquele momento a prova de efetivo iria chegar, eu ainda não me sentia preparada. Eu não me sentia preparada emocionalmente, assim. Eu acho que pedagógica, assim, conteúdo, até que eu até falei, não, conteúdo eu até tenho, mas eu não me sentia preparada mesmo para fazer a prova. Eu negava, falava assim, não sei, eu não vou conseguir. Então, aí eu te conheci pelo Instagram, e aí eu fui ver o seu trabalho, que você falava muito disso, né, do emocional. E o emocional na minha vida, o emocional, ele sempre me trouxe barreiras. Assim, sempre o emocional, ele me afeta. Então, desde muito nova. Então, e aí eu comecei a ter noção de que, quando eu assisti uma live sua, que esse emocional podia me travar, independente de eu estar muito bem no conteúdo. Eu pensei assim, se eu não trabalhar isso aqui agora, vai chegar lá, eu não vou conseguir. Porque a gente sabe que acontece, né? De chegar na prova e você não sair, não conseguir se mexer. Né? Então, aí foi daí que eu comecei. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer essa mentoria, porque é um diferencial, né? Eu falei assim, ela falou que ela dá um negócio emocional, então eu vou pra essa. Eu fiquei em casa, não, vou fazer esse esforcinho, vou comprar. Foi assim que eu conheci, pelo Instagram. Foi aqueles anúncios ou alguém te indicou? Sabe quem eu vi? Primeiro eu vi na Jennifer.
Aham. Ela que postava, aí eu fiquei intrigada, e ela sempre postava. Ela postava que fazia mentoria com você, e eu ficava querendo saber. E eu até Uhum. perguntei pra ela. Aí foi dali que foi da Jennifer. Estudar até tomar Uhum. foi dela que eu vi. Uhum. Aí Ah, eu fiquei. Jennifer é uma bênção na minha É, vida. foi dela que eu vi no Instagram dela. Ela postava bastante. Uhum. Tá, aí você viu uma live e você falou, eu vou. Porque assim, às vezes as pessoas me veem no Instagram, né? E falam, quem essa mulher pensa que é pra. É, pra Eu lembro falar que de quando. emocional. Quem ela pensa que é. Mas eu consigo ajudar as pessoas porque eu passei por isso também, né? Eu fui Só que eu não tive esse sucesso assim de primeiro igual você, né? Primeiro eu fui reprovada, né? Para depois eu ressignificar, aprender a estudar para depois ser aprovada. E você não. Você sempre foi muito aberta. E eu lembro do seu atendimento. Sabe por quê? Que eu lembro de todo. Porque naquela época, o que eu fazia? Eu atendia todos vocês e a gente fazia essa ressignificação no atendimento individual, né? Sim. E você sempre foi muito aberta, você sempre foi muito humilde. Então, o que eu falasse pra você, você ia colocar no seu coração. E é por isso, Milena, que teve tanto efeito na sua vida, porque foi uma virada de chave com a sua história, com a sua identidade, com a sua autoestima, de uma reconciliação muito linda. Uhum. Foi muito lindo, foi Eu muito lembro bonito. do E eu dia. lembro, pois é, e eu lembro também, eu sei exatamente quem se abre para o meu trabalho e quem não se abre. Às vezes eu saio de um atendimento e eu saio com o coração assim, caraca, Foi. eu durmo Agora muito deu bem. certo. Só que tem pessoas que ainda não estão prontas e eu preciso concordar. Que a Verdade. pessoa está muito fechada, Não que ela não acredita, está né? pronta para olhar, né? E é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Para falar, não, eu preciso concordar. E aí eu fui olhar Cada um no mensagens seu tempo. aqui, exatamente, cada um no seu tempo. E aí, uma modelagem de um mentorando assim top das galáxias é desse acompanhamento, porque você sempre me mandou mensagem Eu falava, e não eu tô sempre conseguindo, vou chorar. Vou chorar, que eu não tô desse jeito. eu vou chorar. Eu vi, tem uma mensagem bem assim, Tainá, eu tô chorando, eu não sei, não sei o que de devolvida, ó, Eu fui pensando em devolvida. número de vagas de concurso. Eu fui devolvida ano passado. Então eu mandei mensagem pra você chorando ali, que eu falava, pronto, agora acabou pra mim. E eu fui devolvida Uhum, 2 semanas antes da prova de efetivo. Então isso me abalou muito. uhum, Fiquei sem chão. Eu saí da escola do meu coração, que eu tava lá desde 2019. uhum. E é as provações que acontecem. Gente, se você não passou por uma aprovação, ou quando você estiver passando por uma aprovação, não É estiver ali o momento. aguentando, pode vem a vitória. Tá Porque chegando. vem a vitória. E aí eu tô lendo aqui as mensagens, né? Você falando aqui que foi devolvida, né? E aí você mandando mensagem de tudo e eu mandando coração. Então, a mentoria, gente, é justamente isso. Eu me É conecto com vocês. verdade. É tipo uma A amizade. Milena Eu mandou falava, até a barrinha dela, gente, a foto. Eu vou mostrar aqui. Ela mandou a foto da barrinha no dia da prova. Então, vocês não têm noção da um conexão. ritual. Eu tenho a É foto, eu verdade. tenho a foto de tudo, de um registro. Tá, aí você entrou na mentoria porque era por conta da parte emocional. Mas você já estava estudando direitinho, Milena? Como é que tá o seu processo de estudo? Antes da mentoria, o que a mentoria te ajudou nessa parte de estudo? Antes da mentoria, eu estava um pouco perdida, porque, como eu comecei a estudar em 2019, eu falava, nossa senhora, eu já vi isso aqui desse jeito, eu já vi assim, eu já vi assado, mas eu ainda não me via preparada ali. Então, Uhum, eu chegou no momento que eu não conseguia revisar o conteúdo de uma maneira efetiva, porque eu tinha muito resumo mesmo. Eu tinha um monte de papel. Tenho até hoje, né? E eu falava, e agora? Como é que eu não conseguia fazer planejamento? Eu tava travada. Quando você trava, você já tá tanto tempo que você trava. E eu uhum, travei. E nessa hora eu travei. Eu falei,
E agora? Eu não conseguia fazer um planejamento. Uhum. Por exemplo, eu sempre fui, eu estudava sozinha, né? Uhum. Então, eu fazia sozinha, só que chegou um momento que eu não conseguia mais ver que meu planejamento estava eficaz, que eu estava compreendendo o que eu estava estudando, e eu estava muito angustiada, muito nervosa. Então, isso Uhum. estava. Mexeu com tudo, né? Mexeu com todo o meu psicológico em relação a isso. Aí eu parei de render. Aí eu estudava um Uhum. dia, aí não estudava 3. Uhum. Aí eu falei, não, eu preciso dessa ajuda agora, porque foi um pós-pandemia, eu já vim, né? A gente já vem toda com a cabeça toda bagunçada. E eu falei, eu preciso dessa ajuda agora. Uhum. Porque eu não estava conseguindo mais ter essa fluência, assim, essa fluidez nos estudos, né? Eu não Uhum. conseguia iniciar algo, finalizar aquele conteúdo e dar por satisfeita. Não, eu falava, eu tenho que ir, vir, toda hora eu queria revisar a mesma coisa, ou então eu deixava um conteúdo chato de lado. Então eu estava um pouco bagunçada nesse sentido. Né? Uhum. Sabe quando você tá sem norte? Você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem. Você não tá sem norte ali. Uhum. Você fica meio. E isso Aí foi assim. acontece com muita gente e ela tem uma raiz emocional. É, porque assim, chega um momento da nossa vida que a gente até tá com energia para a gente executar os projetos. Então, assim, ela estava estudando há muito tempo, só que chega um Tava cansada. momento que parece que a bateria vai ficando fraca, sabe? E aí a pessoa começa a procrastinar, ela acha que o estudo não tá indo bem, cabeça bagunçada, estudo desorganizado. E aí, Verdade. eu não vou falar o que a gente ressignificou no seu atendimento individual, mas o que te fez ter foco e constância e finalizar os seus projetos foi o que você viu no seu atendimento individual. Porque com a mãe a gente até vai até determinado momento, né? E aí, com Verdade. aquela mudança de olhar, a gente consegue finalizar os nossos projetos. A gente tem força, vontade de não. Você falou muito aí, Milene, tipo assim, não, eu quero tal coisa. Então, eu quero e eu vou fazer. E você fez. Então, É, o detalhezinho, a mentoria ajuda nessa questão de organização, planejamento e implementação? Ajuda. ajuda. Mas a virada de chave foi o nosso atendimento. Foi isso, olhar essa raiz que te ajudou na organização do seu processo de estudo. E aí, depois disso, você Isso não é parou. verdade. Não. E quando a gente teve aquela conversa, eu lembro que eu falei com a minha mãe, né? E ela falou, que nada, né? Que eu conversei, eu passei, assim, como eu me senti depois da nossa conversa. E desde aquele dia, eu senti meu coração mais leve, né? Porque eu tinha aquela trava, né? E desde aquele dia isso foi amenizando, foi se acalmando no meu coração, né? Que você me trouxe assim, igual a gente fala, a gente até pode até pensar, mas quando uma pessoa traz, né, pra gente refletir sobre aquilo, é totalmente diferente, né? Foi assim que eu me senti. Depois daquele dia, parece que deu um estalo assim. Agora você tem que fazer a sua parte. Eu lembro que você me pediu pra fazer um desenho. Aham. Aí fiz o desenho, eu fiquei pensando naquele desenho. Eu falava, então agora é a minha parte. O que ele tinha para fazer, eles fizeram, e agora é a minha vez, né? De tomar a frente do meu futuro, né? Que eu lembro que o futuro é seu, quem toma a frente, você. Então, vambora. Foi É assim. isso. A virada de chave, gente. Então, a virada de chave da aprovação não tá comigo, tá com vocês. A chave da cura, a chave da aprovação não tá comigo, tá com vocês. Estava com a Milena o tempo todo. Então, assim, ela mudou o olhar e aí as coisas começaram a fluir na vida dela, no processo de estudo, dessa questão do olhar, dela enxergar o que era dela, o que ela poderia fazer com a vida dela, com o destino dela. E aí ela começou a estudar, e nesse processo de estudo, gente, não foi só Disneylândia, não, né? E aí foi choros, Foi mais mensagens. choro e agonia. Eu acho que durante o meu processo de estudos, eu passei por muita dificuldade, assim. Não foi igual as pessoas falam assim. Eu acho que eu passei por mais baixos do que altos. Exatamente. Muitos baixos, assim. Vários momentos eu tava ali, pá. Eu tava ali, tá. Então, Uhum. assim, foi muito difícil, né? Esse processo foi muito difícil.
Mas dá Uhum. certo. Dá certo. E Então, hoje de manhã, indo trabalhar, eu escutei uma mensagem falando sobre o arado. Porque só recebe o manto de Deus aqueles que suportam o arado, é, suportam o processo de continuar firme, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então, aqueles que continuam com a esperança dentro do coração, não, eu vou mesmo carregando esse arado mesmo difícil, pesado, é, eu me eu vou, eu vou. era desse jeito. E eu sempre fui assim, eu tenho alguns problemas de saúde, né? E esses problemas de saúde, em vários momentos, eles me impediam de estudar. E só que eu falava bem assim, eu tenho que estudar. Eu não Uhum, posso parar de estudar. Então, é isso que você está falando mesmo. Porque o meu problema de saúde, ele interfere. Mas eu falava, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer, mesmo sem querer, mesmo eu chorava, tinha dias que eu chorava, falava, para de chorar, agora eu vou embora. Né? Porque fazer, agora tem que ir, né? Porque é esse jeito mesmo, né? É você regando, 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 que mesmo nos momentos difíceis, né? É preciso, uhum, né? Porque eu acho que durante o processo de estudos, pelo menos no meu caso, eu precisei. Eu sempre tive esses momentos difíceis, como eu falei, eu tive vários. E, e aí eu tive que ressignificar esses momentos difíceis, que mesmo durante esses momentos eu teria que fazer a minha parte, né? Que essa é a parte mais difícil. E isso eu aprendi com você, porque quando a gente estudar quando a gente tá bem é legal, né? Mas quando a gente tá mal, como é que a gente faz? Então, isso foi para mim foi muito difícil no início, porque eu chorava, eu jogava caderno, eu não queria mais nada. Aí depois eu fui reaprendendo, como é que tem que fazer? Não, vamos para lá, vamos, vai ter que fazer. E eu falava, tem que fazer. E eu sempre, aí depois eu comecei a falar, tem que fazer, né? Porque uhum. tem que passar no concurso. Isso aí, é convicção, né? Isso, eu não era assim, tá? Eu era uma pessoa. As pessoas que convivem comigo sabem como é que eu sou. Eu sou uma pessoa que duvida, né? Eu duvido, eu questiono. Eu falo, Uhum. e se? E se não for? Eu sou uma pessoa assim, né? Muitas pessoas falam que às vezes é você ser pé frio, mas eu acho que não, eu sempre dizia que eu era realista, né? Porque eu sempre me questionava muito, eu falava, não, mas não, não tá errado isso aqui. Então isso mudou muito na minha vida, né? Uhum. Quando eu comecei a falar palavras de afirmação para mim mesma. Acho que isso também Uhum. foi uma, uma coisa legal que aconteceu durante esse processo de estudos. A forma com que Uhum. você vê o estudo, né? A forma com que você vê, como você vai lidar com ele e como você vai falar isso para você mesmo, né? Porque às vezes você sabe, mas você não falou para você mesmo, né? Mas eu sei que tem que fazer isso. Mas você já internalizou, né, esse processo? Que é isso que a gente deixa passar. Né? Por vários dias eu deixava passar também. Mas, É a aprovação que vem de dentro, né? Eu vou verdade. mostrar pro pessoal só a barrinha de cereal, gente. Ó, aqui, ó. Aqui eu mandei um áudio para ela, né? Ela me contou algo dela, eu mandei um áudio, aí ela mandou um emoji, e aí ela foi e mandou. Tá? Ela levou quase a padaria toda para fazer a prova, né? Levou um monte de barrinha de E eu acredito cereal. que riram de mim no dia dessa prova. Riram de mim no dia dessa prova, porque eu levei barrinha, eu levei. Eu sou assim. Levei uva, levei foi tudo. Aí, ó, E eu. eu mandei para ela no dia 8 de outubro. Sua linda. Isso aí. Que o Senhor Jesus te ilumine na hora da prova. Aí a Milena foi escrever. Amém. Eu creio e recebo. Ai, gente, eu fico tão emocionada. Aí, ó, 12 de outubro, 93 líquido. É. Gente, pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Gente, olha, aí 12 de outubro ela falou: não sei como estou me sentindo, acho que paralisada. Estou com medo das mudanças de gabarito. Olha, pessoa com 93 com mudança de gabarito, mas Tá graças a vendo? Deus. Eu sou desse A jeito. promessa, a promessa há de se cumprir. Obrigado por ser minha mentora. Aí eu fui e mandei. Amém, Jesus, glória a Deus, que nota maravilhosa. E aí, depois disso, antes disso, eu já tinha feito Seduc Goiás, antes da prova, né? E do Seduc Goiás, Milena, você estudou alguma coisa específica ou você só foi fazer a prova com o que você tinha da Não, secretaria? e é isso. Eu
só fui com o da secretaria, por isso que eu acho que esse processo de estudos é tão valioso, né? Porque quando a gente pega um ritmo de estudos, eu duvidava disso, a gente consegue fazer provas. Exatamente. A gente consegue fazer provas, a gente tem base para fazer as provas. Ah, mas eu não Aham. estudei o conteúdo específico, eu não estudei. Eu também não estudei, não sabia nada do Goiás. Eu moro no Goiás, mas eu sei não. Não me pergunta, não. Não sei. Só sei que aqui é quente. Mas fora que eu não estudava, não. Então, assim, eu fui com o conteúdo mesmo da SEDF para lá. Uhum. E as pessoas duvidam muito, né? Ah, mas eu só vou fazer o concurso tal. Eu vou fazer É. a temporário do DF. Não, a gente tem que abrir as portas, né? Eu sempre fui assim. Concurso da educação, eu até falei para uma colega esses dias: todos que tiver, você vai me ver lá sentada. Porque Aí são todas as, sim. são as milenas, né, sentadas ali. Aí eu falo assim: ó, você vai me ver de novo no outro e no outro também, porque a gente vai criando, né? Uma Aham. base. E uma base forte, assim, eu digo, consolidada, você consegue desenvolver na hora da prova. E na Seduc, foi desse jeito comigo. Eu fui fazer a prova, mas eu não tinha estudado específico para lá, para cá, no caso. Olha. E eu fui fazer mesmo assim, na cara e na coragem. Falei, vou fazer. Uhum. E eu fui, deu certo também, né? Então acho que é isso. A gente parar com essa trava de que só vou fazer porque eu tô estudando para um e vou fazer só aqui. Eu acho que isso aí não. Por mais que dê medo, Isso, porque dá medo, né? Mas sim, mas isso prova, Milena, porque assim, na mentoria não tem muita enrolação. Você entendendo o que é edital é verdade. verticalizado, cronograma e grade horária, e você É, implementando isso tudo com qualidade, serve para qualquer concurso. Então, você é a qualquer prova concurso. viva que não precisa de enrolação. Porque às vezes o pessoal fica enrolando, porque tem que ter o quadro do não sei o quê, Ah, tem que ter um edital. coisa assim que não é essencial, porque você fez o arroz e feijão muito bem feito. É isso aí, é verdade. A base ali bem sólida, chegou lá, pá. Falei, ixi, já faria tudo. Exatamente. Você aprendeu a fazer prova, você aprendeu É verdade, aprendi a a fazer prova. interpretar as questões. Você aprendeu com o básico bem feito. Então, tem gente que Isso fica é verdade. inventando, isso aqui, sabe, procurando coisa que não é essencial. Porque o essencial, é lógico, você tem que estudar com qualidade? Tem. Mas isso é o básico, você entendendo o processo, acabou. Você Pronto, eu resolvendo acho que essas, né, resolvendo as suas questões emocionais, igual você estava muito aberto, você virou a chavinha, acabou. Segue o rapidinho. baile. Eu acho que essa conexão que você falou, essa conexão vem de todas as disciplinas. Eu tenho um estudo muito interdisciplinar. Eu tenho uma professora de redação que ela sempre falou, Milena, tudo é repertório. Ela sempre me disse isso. Tudo é Exatamente. repertório. Tudo que você faz é repertório, né? E você também me disse isso. Tudo que a gente faz é Uhum. repertório. Então, quando eu estou estudando aqui, mas eu estou sabendo que isso vai me ajudar no português. E quando eu estudo no português, isso vai me ajudar numa questão de conhecimentos pedagógicos, né? Então, eu sempre fui assim. Eu sempre estudei muito assim, nessa questão de interdisciplinar. Eu comparava uma coisa com outra, assim, uma coisa a outra, para ver ali, para achar o quê, né, da questão. Então, acho que isso ajuda muito, né? Saber fazer também. Você tem que saber fazer prova. É igual você falou uma vez também. Você vai marcar todas as questões? Você tem essa coragem? Você lembra que você vai marcar todas as questões? Porque tem que ter coragem. É um ato de coragem marcar todas as questões numa prova, né? E eu lembro É. que eu falava, ixi, eu vou nada. Vou. E assim, é dessas conexões que a gente vai fazendo durante o processo, né? Porque são Uhum. amadurecimentos, né? São várias sementes que a gente vai plantando ali durante Exatamente, a o processo. semente que vai sendo E essas plantada. Aí conexões você foi fazem toda a aprovada diferença. na Uhum. secretaria, você parou de estudar ou você continuou estudando, Milena? Aí eu tive a fase de não querer mais nada. Não queria mais caderno. Eu não queria mais caderno. Eu não queria mais nada. Eu falei, sai, eu tô cansada. E assim, eu estava exausta. Na última semana, eu chorei. Porque eu fui devolvida, né? Uhum. Ano passado. Porque a prova já tem um tanto tempo, né? Que a gente tem que lembrar lá. É. E assim, eu chorei tanto, eu tava tão cansada. Eu falava, eu preciso passar nessa prova. E assim, eu tava com muita carga emocional, né? Então, assim, depois dessa prova, eu fiquei, não, sai daqui, eu não quero mais saber. Então, assim, eu parei de estudar para concurso.
né? Mas eu não parei de estudar, eu sempre mantive meu cérebro muito ativo, né? Então, hoje eu faço curso de inglês, eu faço curso de espanhol, então, assim, eu sempre estou estudando, né? Então, assim, eu não parei de estudar. Eu dei uma pausa nos concursos, né? Mas já quero voltar de novo, assim, ativa. Só tô descansando, tá? Porque eu acho que também é preciso. Igual você disse, você falava pra gente assistir filmes, né? E eu achava antes que assistir filme era perder tempo. Eu falava, mas eu vou assistir um filme aqui, eu vou estar perdendo meu tempo. Porque eu devia estar estudando e não assistindo filme. E aí eu fui começando a ver que esse descanso é necessário. Eu lembro que eu falei para você uma vez, eu falei, eu não consegui estudar nem um dia. Eu não quero mais, né? Eu quero descansar essa semana. E você falou, tudo bem, né? Vai descansar. E na semana que vem você volta. Aí você volta com tudo. Então, assim, é igual eu falo, né? Foram muitos baixos, muitos altos, muitas, assim, né, entraves nesse processo, que a gente sabe, né? Que a gente é humano, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem a nossa família, né? A gente tem a nossa família. O mundo não para estudar, né? Porque aqui em casa era assim, eu tava dentro do quarto, aí minha mãe abria a porta. E falava, menina, tô estudando. E assim, o mundo tá acontecendo e a gente tá perdendo. Isso é verdade. Muita coisa a gente tá perdendo. E a gente também tem que estar receptivo até essa perda, né? Porque a gente perde muita coisa. Eu comecei a estudar com 20 anos, né? E eu lembro, assim, para concurso mesmo, estudar focada. E nesses de 20 aos 24, né, que a prova foi ano passado, eu perdi várias coisas, né? Igual o pessoal, algumas coisas da juventude, né? Da minha idade, que algumas pessoas faziam, que eu não fazia, porque eu me privei disso naqueles momentos, né? Então, assim, a gente também tem que ter a consciência disso, né? E isso também vai machucar. Porque isso também machuca. Você vê alguém saindo e você vê que você quer sair, você não pode. Então, você tem que estar aberto até para isso, né? Até para essa perda. Porque você perde. Eu perdi pessoas nesse processo. Né? Eu perdi pessoas. As pessoas, elas se afastaram de mim. Sim. Eu me afastei de algumas. Crescimento, né? Leva distanciamento. É verdade. E a gente tem que estar aberto até para isso, né? Porque às vezes a pessoa fica, não, mas aí eu vou perder aquela pessoa, então eu vou sair. Aí Exatamente. Eu sempre tive em mente que eu queria, eu sempre fui muito assim. Então eu vou ter que abrir mão. Quando eu abri mão, para mim abrir mão naquela época, no início foi um pouco difícil. Mas eu abri mão e eu comecei a abrir mão com mais facilidade de certas coisas. Que é difícil abrir mão, a gente sabe. Igual o preço é alto. O preço é alto e nem todo mundo quer pagar. E é por isso que muita gente não é aprovado. Por quê? Porque sabe que durante o processo, se a pessoa continuar, algumas pessoas podem se distanciar e a pessoa não quer perder algumas pessoas. Ou se ela for aprovada, ela vai perder. Então, o crescimento leva a distanciamento. Então, às vezes, a pessoa não está disposta a pagar o preço de perder pessoas durante esse processo. Eu também perdi pessoas, né, durante esse processo. E a pessoa precisa ter muito claro isso. Porque a aprovação para a pessoa não sabotar lá no dia da prova depende dessa clareza. Essa clareza que vai fazer diferença durante o processo de estudo e no dia da prova. Tá, e aí você descansou e tal, eu não quero mais estudar, lá. Aí chegou o MEC. Tô cansada. Aí eu falei, eu vou fazer, porque eu falei pra menina, aí eu falei, não, vou fazer, porque é concurso de educação, né? E eu também tenho umas amigas que sempre ficam me mandando, Milena, você vai fazer? Porque elas me conhecem, ela fala, tô te esperando lá. E aí eu fui fazer o MEC, eu falei, eu vou com essa bagagem. Eu cheguei em casa também, eu me questionei pra minha mãe, eu falei, a senhora acha que eu tenho que ir fazer essa prova? Porque eu tô assim, eu tô aqui na Seduc e eu tô ralando bastante, né? Não é brincadeira, não. Ser coordenador não é brincadeira, não. E eu falava assim, eu não sei, mas ela falou, vai sim, vai que vai dar certo. Minha mãe sempre foi muito assim. E eu falei, vou fazer, então tá bom, simbora. E eu fui. E assim, eu fui leve. Assim como eu também fui da Secretaria de Educação. Eu lembro que eu falei, até voltando lá, eu lembro que eu falei pra minha irmã, eu falei, eu estudei na Unip. E eu falei bem assim pra minha irmã, eu comecei a minha trajetória profissional aqui e eu vou passar no meu concurso aqui. E eu lembro disso
eu falei bem assim, eu vou passar aqui nesse concurso na Unip. E ela, minha irmã, falou, é verdade, você vai passar. E eu fui assim, com esse coração leve, porque eu já tinha, tudo que tinha para acontecer, aconteceu. Então eu fui fazer a prova com essa sensação. E a do MEC também. Eu saí de casa, eu vou fazer uma prova leve e seja o que Deus quiser, né? E assim, quando veio, eu falei, eu acho que eu nem interpretei. Eu tô assim. É porque é tanta. Quando chegou, né, o resultado assim, eu fiquei, não entendi, né? Porque eu comecei a corrigir a prova e falei, ué, não entendi isso aqui. E eu vi que deu certo, que tava dando certo. Eu fiquei, ai meu Deus, aí começa, né? Aí eu chorei, né? Porque eu sou assim, gente, eu sou chorona. Tudo eu choro. Se eu não choro, não sou eu. Então, assim, bate aquela coisa, né? Aquela alegria, porque assim, nem nos meus maiores sonhos. Porque assim, eu sempre sonhei muito. E eu sempre sonhei em ser professor da CDF, né? Eu sempre tive isso. Mas assim, na proporção assim de um concurso como o federal, né? Que é o MEC, eu falei, é uma coisa diferente para mim. Muito diferente, né? Então, assim, eu fiquei sem chão, né? Porque a gente fica assim, aqui em casa, aquela alegria aqui. Então é surreal, a sensação é surreal, né? Eu acho que a gente não consegue nem. Eu não consigo nem transparecer assim, a emoção que é, né? A sensação que é. Porque é muito. É muito legal. Eu fico, ai meu Deus, é muito legal. É muito legal, gente. Legal. Ó, e eu digo para todo Recomendo. mundo que nenhum dinheiro no mundo paga a sensação de você ser aprovada no concurso, porque não é algo que alguém te deu, não foi sorte, não foi sorte, foi algo que a Milena construiu. Milena é sortuda, eu escuto. Eu fico, tá, ó. Sou mesmo, bem sortuda. Filha das sortudas. Eles falam mesmo isso. Eu acho que essa. E como é. Eu sempre tive dificuldades de me valorizar nesse sentido, sabe? De me reconhecer como uma pessoa capaz. Né? Essa é a realidade. Então, quando a gente passa nessas provas, isso dá um gás, assim, fala, eu sou capaz, eu sou de fato capaz, né? De alcançar o inimaginável, né? Porque eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Eu, será? Será? Porque eu sou muito questionadora nesse sentido. E assim, quando a gente conquista isso, é uma coisa assim que falta até a palavra, né? Sim. Falta. Porque é inimaginável, né? Quando eu comecei a estudar, eu não achei que eu alcançaria, né? Tão rápido, né? Porque as pessoas falam que foi rápido, né? Foi rápida, né? Mas assim, a gente não consegue imaginar, né? Como vai acontecer, de que maneira, o que a gente vai passar no processo, né? Mas é muito intenso, né? Eu acho que esse mundo dos concursos é muito intenso. É muito intenso. Mas, ó, é muito intenso. Mas você falando sobre essa parte do MEC, é até para inspirar, gente, as pessoas, porque eu também sou da secretaria e as pessoas às vezes ficam pensando, não, ficar até aqui, eu só mereço ficar aqui. Mas o que aconteceu com a Milena? A Milena sempre foi muito humilde e aberta para aquilo que a vida tinha para ela. Ela não tinha ingratidão com a secretaria e com o que ela tinha. Se ela passou no Goiás, ela foi para o Goiás com humildade, com vontade de servir, porque pegar a coordenação logo de cara não é fácil. Então você foi com o coração. Eu já falei. Vale lembrar. Para servir. Então, assim, para quem é professor, igual essa questão de capacidade, eu também era muito assim. Mas aí depois que eu vi umas professoras no YouTube ou no Instagram, eu falei, não, na pandemia, né? E aí eu olhava para elas, eu não sentia inveja, eu falei, gente, eu também quero ser assim. Eu também tenho alguma coisa para oferecer para esse povo. Eu falei, gente, eu quero aparecer no Instagram, eu não sei falar direito, eu sou tímida, mas eu vou com o que eu tenho. As pessoas me procuravam para dar mentoria. Então, as pessoas
que a gente admira, igual eu te admiro muito, Milene, e muita gente que está assistindo essa live tá te admirando, é para as pessoas olharem e falar, cara, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. E por que não? Por que que eu não posso ter uma vida melhor? Porque você está na secretaria, é ótimo, é maravilhoso, a gente ficou rica no contrato? Ficamos. Mas você ir para um órgão, um ministério, para trabalhar em algo administrativo, você concorreu com pessoas que estudam para vários concursos, a elite concurseira. Então, você concorreu com pessoas, né, digamos assim, que está há muito tempo estudando, né, e tal. Então, uma professora da secretaria que conquista o que você conquistou é uma inspiração para todos nós de falar, cara, eu também posso, mas você só teve legitimidade para isso porque você tem um coração humilde e grato. É por isso que você é merecedora, né, de tudo isso e muito mais, porque eu te falei que você deu uma virada de chave que aquilo que você escolher, Deus vai te dar, porque você merece, porque você tem um coração humilde, é amoroso, um coração para servir. Então você representa uma inspiração para todos nós, de tipo, eu também posso. Ela conseguiu, ela é uma estudante de escola pública, ela teve bolsa do ProUni, ela trabalhou na Riachuelo, ela foi para o Goiás quando ela passou, mesmo tendo a secretaria. Então você, ai gente, eu tô até emocionada. É uma história muito bonita para todos nós. E você só tem que estar sorrindo mesmo. Porque quando a gente passa, a gente fica assim. Eu tô assim, Ai, meu tá? Deus, será que é verdade? Eu tô sempre assim. As pessoas até falam, menina, que tanto de dente é, porque eu tô sempre assim, ó. Porque eu tenho sido muito feliz profissionalmente, assim. Então, são motivos mesmo de fazer. É isso. E quando a gente está feliz com aquilo que a gente tem, eu sempre falo, gente, vocês precisam ser felizes com o que vocês têm hoje para Deus te dar legitimidade para o próximo passo. Então, você falando aí, eu estou muito feliz onde eu estou. Você está no Goiás, você está no cargo de coordenadora, e agora vai ser nomeado para o MEC. E o UNDF? Já saiu nomeação? Ainda não. Nomearam um, né? Tem que esperar. Aí eles ainda não têm previsão. Tem que esperar o Ibanez, né? Porque o Ibanez também é o chefe. Aí tem que esperar. Ou vai o Ibanez ou vai o outro do MEC, né? Porque o do MEC agora... Aí eu tô... É capaz até de ser mais rápido, sabia, Milena? O do MEC? Eu não sei, porque o pessoal diz que acha que vai ser mais rápido do MEC do que os outros, né? Gente, é porque ela foi o segundo lugar da UNDEF. Gente, é muito chique. É muito chique. Aí tá. Muito chique. Pode falar, Milena. E nesse que eu tô, e essa que eu tô aqui no Goiás, eu tô trabalhando, o diretor foi meu professor. Então, assim, quando eu cheguei lá, ele ficou todo, ficou muito feliz, né? Ele ficou orgulhoso, tanto que quando ele foi me apresentar, ele falou que eu fui aluna dele. Então, assim, foi uma experiência bem legal, né? Estar aqui, apesar da carga, porque ser coordenadora é muito complicado. Ser coordenadora jovem é mais complicado. Porque eu só tenho 25 anos, né? Aí as pessoas olham pra mim e olham assim, ué, quantos você tem, minha filha? E esse é interessante, porque até para mudar o pensamento de certas pessoas que estão lá também, né? Eu tenho aprendido muito ali. A gente passa por vários momentos, né? Então eu aprendo, eu ensino e a gente tá tendo essa troca, né, no trabalho. Mas é isso, né? É encarar. Eu acho que eu encaro mesmo, igual você falou. Eu sempre tive essa humildade de encarar mesmo, assim, apesar das dificuldades, eu vou lá, faço, eu choro, mas eu vou lá e faço. Choro, vai e faço. E a pergunta que não quer calar.
Você vai fazer esse do unificado, esse do INEP, analista Promec, Ah, que vai sair agora, né? eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu acho que eu tinha na minha cabeça, desde que eu comecei a estudar, eu falo, eu sou muito grata, eu sempre falo aqui em casa, mas eu não quero parar. Eu não consigo parar ainda eu não consigo parar. Então, assim, eu quero fazer o concurso, né, unificado, eu vou fazer também. Uhum. E eu só não vou fazer o que vai ter agora, né, que é o FNDE. Eu acho que esse eu FNDE. não vou fazer esse, Uhum. mas quero sim fazer unificado. Eu pretendo Uhum. fazer, eu já quero me organizar, assim, para voltar ao meu processo de estudos, né, para estar com uma bagagem, né, maior. Porque como eu dei essa pausa, né, essa Uhum. pausa de um Uhum. ano, podemos dizer, aí eu vou ter que voltar, né, aos estudos Uhum. agora. Mas eu quero muito fazer o SNU. CNU. Gente, mas olha, veja bem, a pessoa foi aprovada em 4 concursos, né? Então, são tantas opções para ela no ano de 2024. São muitas opções. Deixa eu ver qual aqui. É, gente, gente, isso olha, fantástico, Eu nem Lena. imaginei, né? É fantástico mesmo. Se parar para pensar, né, nessa. É É muita coisa. surreal, mulher. Surreal, é surreal. Eu falo aqui em casa, eu fico, nem acredito, a gente tem que comemorar. Eu falo bem assim todas as vezes. A gente vai comemorar. Peraí. Aí eu vou adiando. Aí eu falo, a gente vai comemorar. Porque a gente tem que comemorar, né? Eu sou uma pessoa assim que. Eu sou mais na minha, na calada. Eu faço as minhas coisas, eu não gosto Uhum. de falar assim. Mas eu acho que a gente tem que comemorar essas conquistas, né? Com Ainda mais certeza. essas conquistas, né? Porque é, igual quando eu passei no temporário, eu arrumei aqui em casa, eu arrumei a casa da minha mãe para ela. Uhum. E assim, a maior conquista, né? Essa conquista foi a minha primeira conquista, foi arrumar a casa, assim, para Uhum. minha mãe, né? Então, assim, eu acho que cada concurso, cada coisa, cada processo que a gente vai passando, a gente vai conquistando coisas, né? Uhum. Então, é aí que tá a coisa. Ai, meu Deus, eu consigo nem falar. É Surreal. porque eu entendi o que você quis dizer. A É, gente precisa celebrar as pequenas isso, vitórias durante o nosso isso, processo. é Porque isso. a pessoa, ela acha que só tem que comemorar no dia da posse. Mas eu sempre disse para as meninas que, cara, passou no temporário, comemora, celebra. Isso eu saio Conseguiu cumprir um cronograma? É, Foi, né? Pegar a pra pintando. vencer um cronograma, celebra. É isso que é a beleza da vida. Você enxergar o seu processo até o seu objetivo final. É isso que torna um processo tão lindo de você ter construído ele. Isso é lindo E deixa mais demais, leve, menina. né? Eu lembro que quando eu terminava meu planejamento, eu falava, eita, agora eu vou assistir minha série. E era uma recompensa. Era isso que eu fazia. Sim, Eu terminei meu processo. sim. E antes eu achava que eu tinha que estudar o dia inteiro. Ai, mas se eu não estudar Uhum, 5 horas, 10 horas por dia, eu não vou passar nessa prova. E aí depois eu uhum, fui aprendendo assim, eu terminei meu planejamento, eu consegui estudar o conteúdo que eu me comprometi a fazer. Agora eu posso assistir uma série? Posso. Eu posso ter um tempo de qualidade com minha mãe, que era isso que, quando você passava um filme, eu assistia com elas aqui em casa, uhum, né? Porque pra gente ir trabalhando isso, né? Eu falava, não, é uma recompensa. Eu fiz tal coisa, então eu uhum, vou fazer tal coisa. Né? Eu acho uhum, que isso é muito importante. Porque às vezes a gente fica só se massacrando. Ah, mas uhum, eu tenho... é só um massacre, né? Como se esse corpo aqui aguentasse tudo. Vai ter que dar conta de tudo, vai ter que dar conta de tudo. E não é bem sim. assim. Tem que ter um momento de relaxar, né? Mas eu demorei para entender isso. Eu fui entender isso mais agora no final. Antes eu ficava o tempo inteiro nessa de me massacrar mesmo. Mas depois eu Uhum, aprendi que tem que ter a recompensa, tem que ter o momento da pipoca, o do cinema, né? uhum, Um momento exatamente. assim, livre, né? Uhum. Não, e isso eu sempre falei para vocês, né? É, Da questão de ter sabedoria durante o processo de estudo. Então, a chave da aprovação
da Milena. A mudança de olhar, reconciliação interna com a história dela. E o segundo passo foi a questão do processo de estudo. Ela fez o arroz e feijão muito bem feito. E esse arroz e feijão bem feito, ele serve para qualquer concurso, não serve só para a Secretaria de Educação. Verdade. E a Milena é a prova viva do que eu que ensinei serve para qualquer coisa, se a pessoa está fazendo bem feito, né? Então, assim, Milena, eu me sinto honrada de estar falando com você, de você compartilhar a sua história. É a primeira live que eu faço com uma mentoranda. E assim, eu fico emocionada e muito feliz de você ter topado fazer essa live. Então, eu só tenho que agradecer pela sua vida. Fazer parte disso me traz vida, me traz alegria, me traz amor e força para eu continuar fazendo o meu trabalho. Então, o seu sim para mim, mesmo de olhar para mim e falar, quem é aquela baixinha pensa que é? Eu sou bem baixinha, né? Quem é aquela baixinha pensa que é? De você ter acreditado no meu trabalho desde o início. Então, hoje eu quero agradecer e dizer muito obrigada pelo seu sim no meu trabalho. E eu me sinto muito honrada e feliz de fazer parte da sua vitória, da sua história. Então, que Deus continue te abençoando ainda mais. E mais coisa boa vai vir Amém. na sua vida. Eu profetizo só coisa boa na sua vida, porque esse coração humilde, aberto para a vida e grato, a vida ainda quer te presentear mais e mais, com mais saúde. E não só na área de trabalho, mas em todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, o que você quiser falar para o pessoal que está assistindo a live, a fala é sua. Então, eu acho que, igual eu sempre digo, né? Não é, não é fácil, né? Esse processo de estudos é muito complicado. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente não mensurar, né, o nosso processo com o de outra pessoa, que era o que eu sempre... Eu tinha eu tinha um péssimo hábito de fazer isso. E assim, isso machuca demais. Porque ali você tá... Machuca demais. E a gente não tem noção do quanto machuca. Porque você tá vendo ali, ah, não, mas aquela colega ali tá fazendo isso, eu não tô fazendo. Aquela colega estuda de tal forma, eu não estudo. Aquela colega tem 5 cursos e eu só tenho um. Né? Porque a gente tem essa cobrança durante esse processo. Eu acho que a gente tem que começar a diminuir, né? Diminuir essa cobrança. Eu acho que o processo é seu, o processo é meu. Então a gente vai fazer a nossa maneira, no nosso tempo. Se você tem 30 minutinhos, que seja 30. Tinha dias que eu não estudava nem 30, 20 minutinhos. E é isso, né? É seu processo, né? Eu acho que às vezes a gente se perde muito nesse mundo dos estudos, a gente fica muito triste porque a gente quer fazer o que o outro está fazendo, né? Eu não digo que a gente não possa se inspirar no outro, porque eu me inspiro em grandes mulheres, né? Eu me inspiro em grandes mulheres. Então, eu acho que isso é necessário para o nosso crescimento, a inspiração, mas não a autossabotagem, no sentido de que se eu não fizer daquela maneira que ela fez, eu não vou conseguir. Então, a gente já tem que trabalhar isso, né? Para que da nossa maneira a gente vai conseguir sim, né? Então acho que a gente também tem que cuidar. O que eu digo para vocês é não deixar as pequenas coisas passar. Um momento de, por exemplo, eu sempre tive ajuda, faço terapia, né? E várias pessoas fazem alguma coisa para relaxar. Tem pessoa que malha, que faz. Então acho que isso é preciso fazer isso durante o processo de estudos. Não é só sentar na cadeira e estudar, né? Então, mas é só sentar na cadeira e estudar. E não é não, né? Não é mesmo, não é mesmo. Então, acho que a gente já tem que cuidar da nossa falha, da nossa ferida. A gente tem que cuidar. Porque a gente pensa que isso não vai nos prejudicar, mas vai. De uma pequena forma, machuca, então prejudica, né? Você fica aflito e você, por exemplo, se você tá aflito e você não consegue colocar aquilo para fora, vai chegar um momento que você vai explodir e isso vai chegar no seu processo de estudos também. Porque a gente é um ciclo, né? Então, vai afetar. Então, acho que também uma coisa que eu trabalhei, que eu ainda tenho que trabalhar muito, que a gente está em constante aprendizado, é a palavra de afirmação. Eu acho que isso tem feito um diferencial na minha vida. Eu vou conseguir. E eu lembro que quando eu falei aquilo para minha irmã lá no carro, no dia que eu cheguei na Unip,
aquilo me deu um gás. Na hora que eu abri a prova, e eu fiquei feliz. Quando eu abri a prova, eu fiquei feliz. Porque eu consegui desenvolver. Então, isso veio disso, veio dessa palavra de afirmação, de que eu vou conseguir, eu quero, eu posso, então eu vou dar meu jeito, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Claro que pode não ser no momento que eu quero, né? Porque às vezes a gente quer ali, mas não é a nossa hora. Ainda não chegou a nossa hora, né? E a gente também tem que reconhecer isso. Mas que se for a sua hora, né? Você já trabalhando o seu psicológico para isso, de falar dessa autoafirmação, acho que isso faz total diferença na nossa vida. Em todos os aspectos, né? Se você fala... Eu lembro que você pediu para mim, para eu fazer o mural dos sonhos. Eu falava bem assim, eu comprei um carro, né? Você me perguntou que eu comprei um carro, eu falava, eu não consegui dirigir o carro. Aí eu falava bem assim, mas aí eu não consegui dirigir e eu chorava. E eu chorava nesse processo, meu namorado, ele me ajudou, né, a dirigir. E mesmo assim, eu pegava no volante, eu chorava. E eu chorei, eu chorava e eu não conseguia. E aí eu lembro que eu coloquei no meu mural dos sonhos, eu vou ser uma motorista melhor. E eu lembro e dentro desse processo de estudos eu coloquei isso, né? Eu lembro que você falou que era pra gente colocar o que a gente queria. Eu lembro que eu coloquei isso. E isso mudou muito, muito nesse processo. Hoje eu saio para Brasília, eu vou ali, eu vou em Lusiana, eu vou em qualquer lugar de carro. E começou daí. E começou daí, né? Desse olhar que você... Eu lembro que eu falava, tem que fazer meu mural dos sonhos. E nesse mural dos sonhos eu coloquei isso, de ser uma motorista melhor. E até nisso, você vê que como o processo de estudos, ele envolve tudo, né? Sim. Ele envolve toda a nossa vida. Então, quando eu falei isso, de ser uma motorista melhor, parece que as coisas foram fluindo, foram fluindo. E hoje eu consigo dirigir, né? Assim, eu não choro mais no volante, porque antes eu pegava um volante e eu já queria chorar. Então, assim, as coisas vão mudando na nossa vida quando a gente vai começando a autoafirmar, né? Porque a gente já leva tanta porrada, né? A vida já... Tanta coisa que acontece na nossa vida diariamente. Por que a gente não se elogiar um pouquinho? A gente buscar o nosso melhor ali? Então, esse mural dos sonhos eu recomendo para todo mundo. Qualquer pessoa que me pergunte o que faz, eu falo mural dos sonhos. Faz o mural dos sonhos. Porque é ali que a gente se expressa. Nas pequenas coisinhas, eu lembro que eu imprimi e eu lembro que eu coloquei até uma bonequinha dirigindo ali. Aí as pessoas, ué, mas você vai colocar isso? Eu falei, porque é uma coisa que eu preciso ressignificar na minha vida, né? Então, acho que é isso. E isso aí vai naquele onda também de não ir na cabeça de outra pessoa, né? É o seu momento, é o seu sonho. Porque o meu sonho é esse. O sonho de outra pessoa vai ser outro, né? A gente não pode se espelhar nesse sentido, né? E eu também acho que é muito importante nesse processo é você pedir ajuda. Eu acho que se eu não tivesse pedido ajuda para as pessoas que estão ao meu redor, eu também não tinha conseguido. Eu acho que a gente também tem que reconhecer e saber pedir. Eu sempre falo, porque aqui em casa eu tive muita ajuda. E eu sei que tem pessoas que não conseguem, né? Ter essa ajuda. Mas tem que saber, por exemplo, pedir. Pode não ser em casa, mas pode ser para o seu colega de trabalho que te ajude. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu tinha uma amiga, e eu tenho essa amiga até hoje. E eu falava para ela, me ajuda aqui, vamos fazer juntos? E é assim, pedindo ajuda, eu acho que reconhecer. Ser humilde nesse sentido, de saber trabalhar ali, colaborar com alguém. Eu acho que isso também é importante. Saber colaborar com alguém. Né? Ter alguém ao seu lado ali, independente, se não for em casa, que seja uma pessoa, um amigo, uma pessoa de fora, que te apoie. Porque muitas pessoas vão julgar. De você pedir mesmo ajuda. E eu acho que quando você pede ajuda, aí as coisas vão... Às vezes a gente tá travado numa questão ali 1 hora. Aí fica ali, não entende. Quando você pede ajuda pro coleguinha, o coleguinha fala uma palavra e aquilo abre, né? Abre sua mente. Então é isso, né? Eu acho que o importante da ajuda é isso. Eu sempre falo com meus colegas que eu trabalho com pessoas mais velhas. Que eu tô aqui para aprender, né? Eu gosto disso, de aprender com o outro. Então, para mim, isso é muito importante durante o processo de estudos. Então, quem puder, né? Quem puder fazer isso, faça, né? Peça ajuda, né? Porque às vezes a gente não pode ter essa arrogância, né? A prepotência de achar que a gente consegue tudo sozinho. Tem coisas que a gente não vai conseguir sozinho.
Tem coisas que eu precisei parar de fazer para conseguir estudar, né? Então, para estudar eu tinha que parar de fazer. Igual eu falei para minha mãe, eu não vou conseguir te ajudar hoje aqui em casa. Eu não vou conseguir fazer o arroz. Pequenas coisas, gente, faz diferença também. Eu lembro que eu falava para ela, a senhora pode fazer? Eu não posso fazer hoje, porque se eu fizer isso, mamãe, eu vou ter que dormir 2 da manhã de novo, né? Então, assim, essa ajuda é para não é só, igual as pessoas falam, ah, mas a pessoa vai ficar assim, me olhando torto, mas é para facilitar ali o seu momento também, né? Reconhecer isso. Então, eu digo que é isso, e comemorar. Eu acho que e comemorar a sua maneira. Eu comemoro as coisas da minha vida de forma muito simples. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de grandiosidades. Então, assim, comemorar do seu jeitinho, você sair com a sua família, né? Eu lembro que você falou comer uma pizza, né? Sair para comer alguma coisinha, comemorar suas vitórias, assistir um filme depois de um dia estressante. Tem dias que a gente está estressado e eu lembro que eu chegava em casa e falava, hoje não tem como eu estudar. E eu chegava em casa, colocava ou eu lia alguma coisa, assistia uma série. Então, assim, nesse processo a gente também tem que dar paz para o nosso corpo, né? Não é só forçá-lo. Eu acho que a gente tem que dar paz. A gente tem que ter paz também, né? Não adianta você sentar ali, tá naquele dia muito sofrido, você passou o dia mal, chegar em casa e achar que vai ficar tudo bem e é só sentar e estudar, né? Não. É chegar ali naquele momento, relaxar um pouquinho, né? E se dar esse tempo, né? Eu acho que quando eu comecei a entender que eu tinha que me dar esse tempo, as coisas começaram a melhorar, sabe? Então, acho que é isso. De valorização, de olhar para você, de enxergar o seu Tem que valor. trabalhar isso. E isso eu ainda tenho que trabalhar muito, porque isso ainda me falta muito. Porque em vários momentos eu ainda me vejo incapaz. Igual no carro que eu estou. Quando eu chego lá, eu fico receosa, né? Fala, mas e se eu falar isso e eles nem aí para mim? Então, acho que esse é o ponto. Continuar trabalhando para a gente ir conquistando isso em todos os ambientes, né? Que a gente tiver. Não só no mundo dos concursos, mas também na nossa vida pessoal, né? Da familiar, ali no profissional mesmo, no ambiente de trabalho. Tudo isso vai mudando, né? Quando você se reconhece e se valoriza, né? Exatamente. Que você pode. E você falou algo muito bonito, né, da questão de pedir ajuda nas nossas dificuldades, né? E eu também tenho mentores, porque eu sei que eu só cheguei aqui porque eu tive ajuda também de algumas pessoas, né? E eu tenho pessoas que me ajudam também no meu processo. Então a vida é um eterno servir e ser servido. Então É verdade, aqui essa troca. é essa troca de estar disponível para a vida, para ajudar as pessoas e para outras Eu pessoas ajudo nos todo mundo que me ajudarem. pede ajuda, eu ajudo também nesse sentido, porque eu gosto disso. Se me pede ajuda, eu ajudo. Helena, como é que faz isso? Eu vou lá e ajudo. Eu sou muito assim, né? Eu sou muito de servir, igual você falou, eu gosto muito disso. Né? Eu vou lá e ajudo. Então, acho que isso é muito importante nesse processo. E as pessoas, eu lembro que eu escuto muito isso, né? Dessa humildade. As pessoas veem muito isso em mim. Né? Eu acho que isso é muito gratificante também. Né? A gente ser reconhecido de alguma maneira dá um gás, né? Então, a gente pegar esses elogios, não só os elogios também, como as críticas, e a gente tentar ali amadurecer, né? Com tudo isso que está acontecendo, para a gente verbalizar algo diferente. Porque entra aqui de uma maneira, mas vai sair algo diferente, né? Então, por isso que é muito legal. Eu gosto muito dessa ideia de compartilhar. Eu acho que é o que muda o processo, assim. Facilita muito, muito mais, né? Fazer sozinho é mais difícil, é legal fazer junto, né? Dividir ali o problema. Exatamente. E foi isso que a gente fez, né? Durante o processo, a gente Verdade. esteve unida, no mesmo objetivo, no mesmo projeto, de estar presentes, né? Uma para a outra, para que você alcançasse o seu objetivo. E essa live é muito, muito especial. Então, muito obrigada. Que Deus te Muito abençoe obrigada a você. imensamente.
E você Amém. abriu muitos caminhos da minha vida. Então, muita gratidão pela sua vida, viu, Milena? Pela sua também. Eu acho que quando você, eu sempre falo, você ter aparecido na minha vida, assim, foi um divisor de águas. Eu acho que se você, é igual eu sempre falo aqui em casa, se eu não tivesse lidado com meus problemas, eu tenho certeza que lá no dia da prova, eu não teria me saído do jeito que eu me saí. Eu não teria essa confiança. Eu lembro que até o jeitinho que você falou para pegar na orelha, eu fiz. Eu falei, ela falou bem assim, que tem que botar o cotovelo no joelho e o pessoal ficou me olhando esquisito na sala, né? Aí eu coloquei a mão aqui, eu lembro que você falou, e falei, vou fazer. Porque, né? Eu tenho que fazer, porque ela falou pra eu fazer, eu vou fazer tudo que ela falou pra fazer. E eu fiz na hora da prova e foi muito legal. E eu comecei a fazer isso em todas as provas. Eu vou lá, eu tenho um ritual, gente, eu levo a mesma garrafa, eu levo a mesma garrafa das provas, é a mesma garrafa. Desde o início, é a mesma garrafa. Então, assim, eu tenho essas coisas. E eu vou pegando essas coisas minhas que a gente parece ser bobo, mas que dá confiança, né? É a minha garrafa da aprovação. Aqui em casa eu falo, é a minha garrafa. Aí eu pego a minha garrafa transparente, que ela tem a tampa roxa, minha cor favorita, que eu ganhei de uma aluna. E ela me deu e eu falava, pronto, vou fazer todos os concursos com essa garrafa. E desde então eu tenho feito isso. Então é muito legal ter essas coisinhas, né? O pessoal fala, mas é bobeira isso que você está fazendo. Não é, não. Até minha irmã me acompanhou nessas provas também. Porque eu falava pra ela, não, me acompanhar que até meu amuleto. É desse jeito. Levar garrafa, levar a mesa bolsa. É igual a Tainá viu, eu levei as barras, todas as barras que tinha no supermercado. Eu levava 6 canetas. Desse jeito. Mas é um ritual, né? Eu acho que faz parte, né? De todo do processo, né? O processo, ele é feito de pequenas coisas. Não é só daquela coisa grandiosa. Só de você levar uma balinha, aquela sua balinha favorita no dia da sua prova, isso já vai fazer uma diferença tão grande que você não tem noção. Quando eu pegava a minha garrafa, eu falava, é a minha garrafa, né? Então, acho que a gente tem isso também ao nosso favor, né? Essas manias, que são manias legais, né? Mania legal a gente aproveita. Então, obrigada, tá? Eu acho que eu só tenho a agradecer. Eu sou uma pessoa assim que eu não falo muito, você sabe, né? Tinha vez você que tinha que me perguntar as coisas, porque eu sou muito calada. Mas, assim, muito obrigada por ter feito parte disso tudo que tem acontecido e de tudo que ainda vai acontecer, né? Na minha vida, de todas as pessoas que fazem, né, a mentoria com você e que, por mais que a pessoa não faça a mentoria com você, outras pessoas, elas, por exemplo, aqui em casa eu passo tudo para minha irmã, então outras pessoas vão ser agraciadas, né, com tudo que você me ensinou. Então, assim, daqui a pouco vai chegar até longe, porque já tá na minha irmã. E ela vai passando, vai ensinando. Então é isso, né? A gente ajuda um e ajuda. E quando vê, a gente pensa que está ajudando um, mas a gente está ajudando uma multidão, né? Exatamente. Que é muito legal. Então é isso, meu amor. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. E que Deus abençoe você imensamente. Tá bom? E pessoal, quem quiser entrar na mentoria, estou com o coração aberto. Agora vai ter o concurso unificado. E o concurso unificado, tinha gente perguntando, porque que acontece o concurso unificado? Vai ser por eixos temáticos. Então, vai ter o eixo educação, o eixo transporte. Aí, no eixo educação, vai ter vaga para o MEC, para o INEP, AGU. Aí vai ser uma prova só que você concorre a vários cargos. Então, eles nunca fizeram isso. Eles nunca fizeram isso. Vão ter muitas vagas. Vai ser legal, a gente vai ser a cobaia. Exatamente. Então, gente, quem quiser aproveitar o ritmo do contrato, os primeiros. já me procura aqui, a mentoria tá mesmo, gente. Aproveite, Milena, a prova vive disso. Dá certo. E assim, vai com essa ideia de que estudou para o temporário, a base forte vai servir também para o unificado. Né? Exatamente. Não é pensar que você vai ter que virar outra pessoa porque é um concurso grandioso. Exatamente. Não, você vai continuar sendo a mesma pessoa no seu processo de estudos para um concurso grandioso, é verdade, mas você não vai ter que virar outra pessoa, né, para conseguir passar nesse concurso. Né? Então, eu acho que é legal
já pegar esse ritmo de estudos agora e, ó, só seguir. Eu vou voltar também. Aí a gente vai voltando. Vamos junto. Então tá bom, minha querida. Então, beijos. Beijo. Fique com Deus e até a Também. próxima. Até. Tchau, tchau.